Olá, muito bom dia. Sejam muito bem-vindos ao primeiro webinar da LandLab. Neste webinar iremos falar sobre a necessidade e formas técnicas de instalar vegetação nos edifícios, nomeadamente sobre as coberturas verdes. Para isso temos a colaboração do engenheiro Paulo Palha e da arquiteta Ana Mesquita. Informo que ao longo da sessão vai estar aberta uma linha de perguntas e por isso podem ir colocando as suas questões. Iremos coordenando as questões para que no final também não se tornem repetidas e também peço para que sejam colocadas as questões a cada orador para que possamos passar aos apresentadores as questões. Vou então já passar a palavra à minha colega, a arquiteta paisagista Ana Mesquita, que atualmente é também a coordenadora geral da empresa LandLab. Olá a todos, bom dia, obrigada pela apresentação, Margarida. É um gosto estarmos reunidos todos, apesar de distantes, mas com sentimento de união e é bom saber que estamos juntos, embora distantes, e estamos juntos por aquilo que acreditamos, por um ambiente mais sustentável, por uma construção mais amiga do nosso planeta. Estes momentos de distanciamento têm-nos feito pensar bastante na forma como vivemos. Eu acho que, não acreditando numa epifania coletiva da sociedade, acredito que as coisas possam mudar e que toda esta situação tenha sido um boost na mudança do paradigma da construção. Eu vou então iniciar a minha apresentação, sem mais demoras. Eu vou falar-vos um bocadinho daquilo que nós fazemos na LandLab, os sistemas de construção que nós temos disponíveis no portfólio da LandLab, sistemas de construção com vegetação, como eu vos disse. Para quem não conhece a LandLab e é a primeira vez que está connosco, fazer só um enquadramento ao que é a LandLab. A LandLab surgiu em 2008, surgiu de uma outra empresa que já tinha muita experiência e pesquisa em vários sistemas e produtos para construção com vegetação, e o objetivo da LandLab foi levar a outras empresas, a outros técnicos, essas soluções que encontrou. E não fazendo obra, o que a LandLab faz tem um conjunto de soluções em portfólio que fornece, que dá apoio técnico, tanto em fase de projeto como também em fase de obra. É um portfólio crescente e creio que para breve teremos novas adições ao nosso portfólio, portanto, nós estamos sempre em busca de novas soluções, com duas premissas muito importantes. Têm que ser soluções realmente inovadoras, de nada nos vale inventar a roda quando elas já existem, têm que ser realmente soluções inovadoras, e por outro lado têm que ter garantias de funcionalidade, têm que comprovadamente resolver situações de projeto e de obra. Assim sendo, este é o nosso modelo de ação. O objetivo é termos um edifício e termos soluções para incluir a vegetação ou soluções para uma construção mais com vegetação em todas as áreas da cobertura, em todas as áreas do edifício, seja coberturas verdes, paredes verdes, soluções de drenagem, situações de infiltração natural da água, também temos algumas situações de ruído, vedações com vegetação, portanto é um portfólio crescente também, como vos disse. Daí que nós tínhamos dividido a nossa área de atuação em 4 grandes áreas: a área das coberturas verdes, a área das paredes verdes e jardins verticais, a área do ruído e do isolamento sonoro em recintos exteriores, e depois a parte da gestão da água, tão importante, principalmente nesta fase que temos as alterações climáticas a fazerem-se cada vez mais sentir. Eu vou então começar pelas coberturas verdes. Para as coberturas verdes nós temos soluções desde os sistemas técnicos construtivos, as várias camadas que devem compor o sistema, aos substratos técnicos e à vegetação técnica, ou seja, todos os layers necessários para a construção
de uma cobertura verde de forma segura e de uma forma que cumpre as normas, nós temos em portfólio essas soluções. Para vos falar um bocadinho daquilo que são os sistemas que nós temos, falo-vos da Zinco, que é a marca que nós temos em portfólio, a marca que nós comercializamos. Para vos dizer o quê? Porquê é que trabalhamos com a Zinco e não com outra marca? Primeiro porque é pioneira, porque é líder mundial, porque tem mais de 30 anos de experiência neste desenvolvimento de sistemas para coberturas agregadas. A Zinco, aliás, até tem mais de 60 anos de existência. É aquela que mais fornece em todo o mundo, que mais metros quadrados instala por ano em todo o mundo e, sobretudo, é aquela que nos dá mais garantias, porque não tem um só sistema, mas sim vários sistemas que se adaptam a todas as variáveis de cobertura verde. São sistemas multicamada. Para vos falar um bocadinho sobre eles sem me alongar muito, só para vos mostrar o conceito, nós temos o solo natural, desde os horizontes mais orgânicos até os materiais consolidados e a rocha-mãe, e o que os sistemas multicamada tentam fazer é mimificar numa espessura bastante reduzida aquilo que acontece num solo natural, tendo por base uma laje impermeabilizada, se possível já com características anti-raiz, e depois o que nós colocamos é a manta protetora, um elemento de drenagem e retenção de água, um filtro, um substrato e depois a vegetação. Este é um modelo, é um conceito que quero que fiquem com esta ideia. Depois lá está, consoante se alteram as variáveis da cobertura, nós também alteramos cada componente deste sistema. Para vos facilitar, e falo mais até para os projetistas, nós temos algumas ferramentas para facilitar este projeto da cobertura verde, e lá está, como nós temos vários sistemas, vários elementos de cada camada, há este guia de planificação que podem encontrar no nosso site. Se também enviarem um e-mail também o recebem. Este é um documento, é o guia de planificação da Zinco, é um documento que tem alguns dos sistemas, os mais utilizados, não tem todos os sistemas, porque eles são realmente bastantes, e muitas vezes o que acontece é que nós montamos o sistema para aquela cobertura, em específico, quase como se fosse um leque que nós montamos para coberturas mais singulares. Portanto, esta é uma ótima ferramenta para um ponto de partida inicial para a planificação de uma cobertura verde. Falar-vos também das ETAs, também acho bastante importante que retenham esta certificação, ou seja, o que é a ETA? A ETA é European Technical Approval, é um certificado europeu que é emitido e que garante que aquele sistema funciona exatamente como um sistema, ou seja, que não é um conjunto de materiais, mas sim um sistema que comprovadamente está certificado e que deu provas de ser funcional para coberturas verdes. Portanto, é uma ETA, é um processo bastante moroso, que alguns dos sistemas estão todos em andamento, mas nós já temos ETAs para 4 sistemas, como podem ver aqui, os sistemas do Sedum Carpet, os sistemas para aromáticas, também para coberturas intensivas. Portanto, temos aqui 2 sistemas para coberturas extensivas e 2 sistemas para coberturas intensivas com ETA. Esta é uma questão importante que devem reter para os vossos projetos, porque realmente é uma certificação extra, além da certificação CE que cada material deverá ter e tem com certeza. A ETA é bastante importante para colocarem, para nos dar garantias e para colocarem nos vossos projetos. Outra ferramenta bastante importante é o portal técnico. Ele também está disponível no nosso site. No portal técnico encontram todas as fichas técnicas, todos os pormenores construtivos em PDF, em DWG. Claro que sempre que precisarem de algum esclarecimento, de algum desenho em específico, nós estamos à distância de um telefonema ou de um e-mail, mas é muito mais expedito entrarem nesta plataforma e fazer download diretamente dos ficheiros que precisam para os vossos projetos. Este é se calhar a ferramenta mais recente que
temos no mundo das coberturas verdes, é o Guia Técnico Português para as coberturas verdes, para o projeto, construção e manutenção das coberturas verdes. Ele foi lançado pela Associação Nacional de Coberturas Verdes, do qual a Landlab faz parte, como sócio fundador. Foi lançado pela NCV em conjunto com a Ordem dos Engenheiros da Região Centro e também a ANQIP, a Associação Nacional para a Qualidade das Instalações Prediais. É um documento que, à semelhança dos outros guias técnicos que já existiam, nos dá as linhas orientadoras para, lá está, a construção, projeto e manutenção desta solução construtiva. Para o obterem, basta irem ao site da Associação Nacional de Coberturas Verdes, greenroofs.pt, e lá encontram toda a informação para terem um exemplar do guia. Eu creio que também para breve vai haver uma versão digital do guia que também podem adquirir e mais facilmente receber. Vou-vos mostrar aqui algumas coberturas verdes que temos em Portugal. Esta, se calhar, algumas das mais recentes, esta é no Algarve, uma cobertura com alguma inclinação, tecnicamente mais complexa, apesar de resolução fácil e como podem ver, ela está perfeitamente funcional. Também esta cobertura é um espaço público no Algarve, uma biblioteca, também uma cobertura bastante interessante, porque ali é relevado, com outro tipo de vegetação. E é também do Algarve, eu trouxe os do Algarve para mostrar que as coberturas verdes são possíveis mesmo em climas mais desafiantes. E este é o Parque de Camões, em Guimarães, é um parque de estacionamento no centro de Guimarães, que tem uma cobertura semi-intensiva, com cerca de quase 5.000 metros quadrados, e que foi também é bastante recente, foi inaugurada em agosto do ano passado. Avançando para os substratos, nós temos em portfólio 3 tipos de substrato, um mais intensivo, um extensivo e um mais para relevados. Porquê é que trabalhamos com substratos e não trabalhamos com terra vegetal? Se calhar essa é uma das questões que vão escrever, mas é fácil também vos explicar estas diferenças. Tem a ver sobretudo com a estabilidade, com o facto de não perder a estrutura, de serem muito mais leves, os substratos técnicos são muito mais leves, têm uma estrutura que é quase permanente, mas que é muito mais estável, não têm espécies infestantes, ou seja, não têm sementes de espécies infestantes. É um substrato que é altamente drenante, não tem finos, que depois acabam por colmatar os filtros. Deixa-me só tirar isto aqui. É realmente a melhor solução para a instalação de uma cobertura verde, o uso de substratos e não o uso de solos naturais. Por último, a vegetação técnica. Nós temos algumas soluções mais extensivas para a vegetação a utilizarem coberturas verdes. Nós não somos um viveiro, portanto, nem um horto, não temos uma panóplia infinita ou quase de espécies, mas lá está, aquilo que são estratégias mais extensivas de plantação, nós temos algumas soluções em portfólio. Desde logo misturas de sementes, sejam misturas de sementes dos cédulos, que são das plantas mais utilizadas nas coberturas verdes, misturas só de cédum, misturas de cédum com espécies de prado e até misturas só de prado. De salvaguardar que as nossas misturas de sementes têm fungos, micorrizas, fixadores orgânicos da germinação e promotores da germinação que realmente ajudam no sucesso da sementeira. Depois temos tapetes pré-cultivados, e se calhar o exemplo mais comum é o tapete de cédum, que tem 11, 12 espécies de cédum e que realmente dá-nos uma facilidade e uma rapidez em obra bastante interessantes, uma cobertura praticamente imediata e uniforme
de toda a área da cobertura. O que lá está, estes tapetes também podem ser aplicados a outras situações, sem serem cobertura, como rotundas, taludes e outras, lá está, estratégias extensivas de plantação. Mas não só sédulos temos no nosso portfólio, temos tapetes de outras espécies, herbáceas com gramíneas, herbáceas com sédulos, prado florido, tapetes de era, tapetes de vinca, tapetes com vários tipos de tons, como rosa florido, amarelo florido, branco florido, tapetes também de sombra, tapetes que estimulam a biodiversidade e tapetes de espécies como a juga e outras. Eu vou mostrar só aqui o tapete vinca para verem o aspecto já instalado. Esta é uma obra no Porto. Realmente o efeito, lá está, é imediato e é bastante interessante. Além dos tapetes e das misturas de sementes, temos alguns alvéolos, sédulos e outras espécies que realmente nos permitem escolher quais as espécies que vamos colocar na cobertura, fazer um plano de plantação e escolher espécie a espécie e até a mistura entre eles, a percentagem de sédulos e outras espécies que vamos utilizar. Lá está, a lista é crescente, nós vamos tendo, as disponibilidades também variam ao longo do ano, mas temos alguns alvéolos disponíveis para, lá está, coberturas verdes e outras estratégias extensivas de plantação. Passando às paredes verdes e verticais, também aos painéis verdes, o primeiro sistema que vos queria mostrar são os painéis green screen. São painéis com vegetação pré-cultivada, ou seja, quando eles chegam à obra, chegam com o efeito que vêem na imagem, completamente crescidos, em que estes sistemas consistem numa malha de aço galvanizado, que é quinada no fundo, revestida de uma fibra de coco biodegradável e onde crescem as plantas em viveiro à volta de 2 anos e são comercializados exatamente quando estão totalmente crescidas e permitem a cobertura total de uma fachada, de uma parede, ou até funcionam como um biombo ou como uma vedação. Aqui há alguns pormenores. Lá está, como são espécies pré-cultivadas, nós não temos uma disponibilidade imediata. As disponibilidades são estas que aqui vêm. Nós temos desde painéis com 1 metro de altura até painéis com 3 metros de altura. Por uma questão de taxa de crescimento, só conseguimos painéis com 3 metros de altura com a era. Cá vemos algumas, lá está, aqui a colocação destes painéis numa fachada para fazer uma parede verde. Aqui também a semelhança, é um projeto no Pena Aventura Park. Desculpa. Mexeu demasiado rápido. Cá está o projeto do Pena Aventura Park, e realmente a solução foi colocar os painéis a 1,80 m e depois esperar que eles crescessem, até preencherem toda a parede. Para isso colocamos, e são visíveis, umas extensões metálicas sem vegetação, só extensões da malha de aço galvanizado. Isto anda muito rápido. Cá temos outro exemplo de uma vedação, de um jardim. Aqui também a vedação numa zona de piscina. Há também algumas situações em que estes painéis são colocados em floreiras, até floreiras com rodízios, em alguns restaurantes, fazerem zonas diferentes de estadia, consoante até o número de pessoas que têm, o número de pessoas das mesas que têm, e vão construindo o espaço e fazendo várias divisórias. Passando para o wall planter é a utilização destes painéis a uma escala maior, ou seja, colocá-los, estes painéis em floreiras em altura e fazer assim um jardim vertical. Portanto, aqui vemos a floreira com uma estrutura e o que nós fazemos é colocar estes painéis nessas floreiras e lá está, é cobrir uma fachada maior do que os 3 metros, com 10, 15, 20 metros. Cá está alguns exemplos. Só para voltar aqui a este sistema wall planter.
Nós aqui estamos limitados às espécies que existem nos painéis, ok? Não conseguimos alterar o sistema. Teremos sempre que fazer o wall planter com os painéis green screen. Passando para o Live Panel e o Live Panel Pack, aqui já é um sistema mais de jardim vertical como nós idealizamos, é que nós temos um plano de plantação e conseguimos colocar as espécies que queremos e como queremos, podemos fazer desenhos nestes jardins verticais. Este é o maior jardim vertical da Europa, que é na Bélgica, é uma fábrica de calçado na Bélgica, e realmente percebemos que o jardim vertical torna este edifício emblemático, não é? Este serpentear de vegetação no edifício dá-lhe todo um efeito. Como é que isto funciona? Nós temos, não funciona por hidroponia, nós não temos no portfólio sistemas hidropónicos, ou seja, sistemas que não tenham substrato e, portanto, todos os sistemas que nós temos têm substrato e utilizam substrato. Nós temos estas cassetes são uma espécie de uma sanduíche de substrato, têm um filtro no meio, em que é um filtro de alta capilaridade, nós vamos colocar as plantas nos copos, nestes vasos que vocês veem, colocamos a planta com algum substrato. Na parte de trás deste filtro também há uma zona extra de substrato, e o que vamos colocar é estas cassetes com o filtro a mergulhar em calhas, como veem aqui à direita, temos um sistema de calhas de 48 em 48 centímetros, e a água vai por capilaridade chegar às plantas. Como é um sistema que não utiliza, ou seja, que gasta de energia, que é um sistema que funciona graças à capacidade natural da água formar capilares e subir, temos que ter essas calhas de 50 em 50 centímetros, mais ou menos, porque é o intervalo ótimo da distribuição da água no sistema. Lá está, é um sistema bastante simples de instalar, que se instala quase como quase IKEA. Nós então temos que montar as calhas e depois colocar as cassetes. Nós, por uma questão que fica realmente muito lento a emissão do webinar, não conseguimos ter aqui os vídeos que eu gostava de vos mostrar para perceberem melhor os sistemas, mas temos um canal de YouTube. Se pesquisarem Landlab Portugal no YouTube, encontram um conjunto de vídeos com listas de reprodução por sistema e conseguem ver todos os pormenores dos sistemas. Algumas imagens desta utilização do Live Panel. Ela pode ser colocada tanto no interior como no exterior, de forma bastante simples. Pode ter, esta entrada da água no sistema pode ser feita de forma automática ou de forma manual. Aqui depende também da disponibilidade, do próprio tamanho e da altura do jardim. Poderá ter que ser feita alguma iluminação artificial ou não. Nós também temos no nosso portfólio lâmpadas e luminárias específicas para os jardins verticais, que realmente simulam o espectro de luz solar. Cá está outro exemplo. Podemos colocar uma moldura. Aqui vem, o sistema tem uma moldura, pode ser aplicada ou não. Aqui depois já são decisões de projeto. Cá está, mais aqui já exterior, também na fachada. Há um sistema que é o Live Panel Pack, e aqui é mesmo quase IKEA. É um sistema que está já estabelecido à dimensão, são cerca de 6 cassetes por 4 em altura, 6 em comprimento, e ele é vendido já pronto, já cortado e dimensionado, ou seja, nós fazemos uma encomenda, recebemos uma caixa em casa com instruções e só temos que montar e colocar as plantas. Ou seja, as plantas não vêm incluídas no sistema. Cá está, 6x4 é o sistema de do it yourself, quase. Passando para o Live Picture e Live Divider, são sistemas de quadros com vegetação e de biomas com vegetação. Funcionam exatamente usando o mesmo princípio que o Live Panel, por capilaridade.
com uma moldura, neste caso é um quadro com vegetação, o Live Picture. A moldura é reservatório de água e em vez de uma tela temos efetivamente plantas. Ele é também bastante simples, nós fixamos o quadro como fixamos um quadro tradicional e depois já temos que colocar as cassetes com a vegetação. Lá está, toda a moldura é reservatório de água que nós enchemos com um funil. Sempre que este reservatório fica vazio, aparece um regador, como vem aqui do lado esquerdo, um regador para nós então voltarmos a encher e termos água para as plantas. Cá está os vários tamanhos de quadro que há disponível, com os vários pesos e o número de plantas para cada um. Utilizando o mesmo conceito, há este modelo que é o Life Divider, que é autoportante e realmente é um biombo com vegetação, que pode separar espaços e criar divisórias verdes, né? Divisórias com vegetação e melhorar também a qualidade do ar interior, que também é uma questão muitas vezes esquecida, mas que já se percebeu que também necessita de melhoria. Cá está, o sistema é exatamente o mesmo. Mais recentemente temos o All-Green, que é um sistema de jardim vertical que o mais recente nós temos aqui no portfólio. É um sistema que utiliza plástico do mar, que estaria a flutuar pelos oceanos e a destruir ecossistemas. Aqui o objetivo é ir buscar esse plástico e transformá-lo em jardins verticais e conseguirmos capturar carbono e todas as melhorias associadas à utilização da vegetação. Como é que isto funciona? Nós temos esta grelha em que nós vamos colocar os vasos que vêm também à esquerda e depois as plantas. As grandes vantagens deste sistema têm a ver com o tamanho da planta que vamos utilizar, como o vaso. O sistema tem uma largura de mais ou menos 20 centímetros, permite usar plantas bastante grandes, ou seja, permite-nos ter um efeito bastante acabado no final da obra, permite-nos ter a planta como está individualizada, eu posso trocar de forma bastante simples, posso até ir mudando a vegetação com bastante frequência, se esse for o objetivo. Se uma planta tiver algum problema, eu posso retirar essa planta, substituí-la e aplicar o tratamento fitossanitário numa outra zona e, portanto, é bastante versátil. Mais uma vez, encontram vários vídeos no YouTube com as demonstrações de tudo aquilo que eu estou a falar. Cá está alguns exemplos. Esta é uma fábrica da Ovion. Aliás, a Ovion é uma empresa que até ouvimos falar, até há umas imagens do presidente Marcelo a falar aqui por trás deste jardim, porque a empresa é uma empresa de produtos químicos e está realmente na linha da frente para a produção de álcool gel e outros materiais importantes para combater a pandemia. Realmente é um jardim bastante imponente, ele tem cerca de 90 metros quadrados, e está bastante bonito. Um outro exemplo, uma situação mais pequena no Porto Digital, situação Porto Digital no Porto, em que realmente são cerca de 10 metros de jardim vertical. Cá está outras situações. Como veem, nós podemos escolher as plantas todas, as plantas que quisermos, temos uma facilidade bastante grande na aplicação das plantas e este é o efeito final, ok? Foi uma aplicação que nós fizemos na concreta e este é o aspecto final da obra. Realmente esta também é uma das grandes vantagens do sistema, o efeito final já bastante interessante para visualmente e graficamente. Passando para o ruído, nós temos dois tipos de barreiras acústicas, umas barreiras em madeira, as chamadas Noise Stop Wood e as barreiras Pro Silence. Nós podemos aplicar este tipo de barreiras em todas as situações que nós temos de ruído, desde o ruído mais doméstico, fontes de ruído mais doméstico, vizinhos barulhentos, ou situações de ruído mais industriais, ferrovias ou estradas com bastante tráfego. Salvaguardar, são barreiras acústicas a serem utilizadas em recintos exteriores, não só para serem aplicadas em edifícios. Estas barreiras Pro Silence permitem-nos aplicar a vegetação. Eles têm uma rede que permite ser suporte para as espécies trepadeiras e ocultar de todo a barreira. Eu costumo dizer que
este sistema acaba por resolver primeiramente um problema de ruído, que é a questão mais principal que levou à instalação da barreira. Depois há uma questão visual que pode ser bastante atenuada, o impacto visual destas estruturas, que é bastante grande. Acho que ninguém gosta de ver aquelas barreiras de betão verde ou azul. Nós podemos revesti-las com vegetação. E há o problema da melhoria da qualidade do ar, associada à utilização de plantas e à produção de oxigênio. Em que é que isto consiste? Vemos aqui, há vários tipos de espessura destas placas e têm diferentes tipos de insonorização. Também encontram mais informação sobre isto no nosso site. Há também esta opção de madeira, que é uma questão também de projeto e de acabamento, com características próprias em termos de insonorização e absorção. De salvaguardar que estas barreiras, como têm tanto as ProSilence como as Wood, como têm realmente um revestimento em lã de rocha, além de insonorizar, elas são capazes de absorver o ruído, de forma a quando ele é refletido em muito menor intensidade. Cá está um exemplo de uma aplicação destas barreiras. Cá está outro exemplo. De salvaguardar que as placas em si não têm vegetação, nós temos sempre que a plantar. Aqui no caso da esquerda que vocês veem, a opção foi, à frente destas barreiras, aplicar os painéis green screen e ter uma cobertura imediata destas estruturas. Passando para a gestão da água, que, como vos disse há pouco, também é uma questão que nos preocupa e uma questão que temos que também refletir sobre ela, como é que vamos gerir a água, como é que vamos realmente colmatar a questão de quebrarmos o ciclo da água, como é que vamos lidar com muita água em pouco tempo, que faz parte das alterações climáticas. Nós temos 3 sistemas em portfólio nesta área da gestão da água, o Drain ao tubo, o Pure Rain e o Drain Max. O Drain ao tubo é uma vala de drenagem, no fundo trata-se de uma vala de drenagem tradicional ou uma vala de drenagem francesa num só sistema, ou seja, ela substitui a vala de drenagem tradicional num só produto fácil de instalar e rápido de instalar. Em que é que isto consiste? Nós temos um tubo ranurado, à volta desse tubo vamos colocar uma gravilha artificial extremamente leve, um agregado EPS reciclado, que iria para aterro e que ganha assim uma nova função. Esse agregado EPS, como vos disse, é extremamente leve. Vamos colocar um filtro apenas em 70% da superfície desse diâmetro e depois uma rede que o que faz é manter estes componentes todos juntos num só objeto. Porquê que temos o geotêxtil apenas em 70% da superfície? Porque com o colmatar deste fino, ou seja, a tendência é que a água, com o movimento da água, se acumula em finos do solo nesta superfície do geotêxtil e, portanto, mesmo que esta fase mais superior fique colmatada, há sempre uma zona livre para permitir a passagem da água na zona mais inferior. Também, lá está, indo ao canal do YouTube, encontram vários vídeos sobre este sistema. Aqui vemos a capacidade de drenagem deste agregado EPS quando comparamos com a gravilha com a areia. Que é a aplicação em todas as situações que nós usamos valas de drenagem. Situações de espaços verdes, agricultura, campos desportivos, construção de estradas. O tubo é bastante maleável, conseguimos fazer ângulos mais fechados e, portanto, mesmo situações de construção civil, nós conseguimos aplicar o Drain ao tubo. Passando para o Pure Rain. O Pure Rain é um filtro para depósitos de água. A grande inovação deste sistema tem que ver com o facto de ele ser autolimpante. O que é que acontece? Sempre que há um período de chuva torrencial, forma-se uma espécie de um redemoinho que, como veem aqui, que levanta toda a sujidade que, entretanto, se acumulou no fundo do filtro e encaminha diretamente para o esgoto. Por último, o Drain Max. O Drain Max é um túnel de infiltração que nós colocamos em zonas impermeáveis à partida, mas também em zonas permeáveis, que o que faz
é acumular água para que ela seja infiltrada de forma natural no solo e lá está, fechar aqui o ciclo da água. Nós, ao impermeabilizar, quebramos o ciclo da água. Esta é uma forma de realmente nós conseguirmos mitigar essa impermeabilização e devolver a água ao solo. Aqui o objetivo não é reter a água para ela ser utilizada, mas sim reter a água para ela ser naturalmente infiltrada no solo. Vemos aqui uma imagem, portanto estes túneis ficam enterrados, por cima deles pode passar uma estrada, porque eles são bastante, a densidade do material permite essas cargas, e eles ficam, lá está, a reter essa água e, de acordo com a taxa de percolação do solo, ela acaba por se infiltrar naturalmente. Lá está, este é um exemplo da aplicação deste túnel, da água que chega de uma cobertura e que passa por uma primeira câmara de filtração da água e depois então é encaminhada para o túnel e para o solo natural. Lá está, isto é um sistema modular em que nós conseguimos aplicar à área que necessitamos de reter a água. Para terminar de uma forma, e até porque já me alonguei bastante no tempo, só vos mostrar algumas imagens, que isto é uma notícia que a Associação Nacional de Coberturas fez sobre estes tempos de pandemia e de confinamento social. São algumas imagens de pessoas que realmente recorreram aos telhados e às coberturas para ter algum espaço com luz, com sol, com ar. Isto é o que foi, e eu quero-vos mostrar algumas imagens do que poderia ser com coberturas verdes, para vos mostrar que realmente as cidades precisam destas estruturas e nós precisamos destas estruturas para termos uma melhor qualidade de vida e uma melhor resiliência de alterações climáticas. Termino a minha apresentação, estão aqui os meus contactos e o site da Landlab para o que necessitarem. Muito obrigada, Ana, pela apresentação. Irei agora passar a palavra ao engenheiro Paulo Palha. O engenheiro Paulo Palha é licenciado em Engenharia Agronómica, atualmente é coordenador-geral da empresa Neoturf e também fundador da Landlab, a quem passo então agora a palavra. Maggie, liga ao Paulo, porque ele tem o microfone desligado. Eu vou ligar. Eu vou retomar, peço desculpa que eu tinha o microfone em mute e, portanto, penso que não ouviram esta minha introdução. Eu estava-vos a dizer que o objetivo da minha apresentação, para além de falar, obviamente, do contributo das coberturas verdes, tem a ver também com um bocadinho uma reflexão da sua necessidade e talvez, como estamos todos agora em quarentenas ou confinados, a pensar um bocadinho mais sobre o mundo, percebermos, de facto, com dados objetivos, o que é que está a acontecer. Esta reflexão, no fundo, eu já trago na minha mala de viagem profissional, desde os tempos da faculdade, que acredito que, de facto, as cidades têm que ter mais vegetação, não só nos jardins, nos parques, mas também instalada nos edifícios, nomeadamente através das coberturas verdes, mas convém perceber quais são os desafios, de facto, que nós temos pela frente. E por isso, falarmos um pouco que futuro é que nós temos. Eu sou, e convém dizer, eu sou uma pessoa otimista, mas eu acho que, de facto, para nós nos considerarmos otimistas, temos sempre o mais possível que conseguir quantificar aquilo que são os desafios que nós temos pela frente.
para além da minha paixão por esta área, sou também pai de 2 crianças e, portanto, também me preocupa perceber que tipo de futuro é que eles vão ter e as gerações seguintes. E, portanto, esta imagem eu acho que exemplifica um bocadinho aquilo que será o início desta viagem mais sobre o futuro. Nós estamos neste momento muito preocupados e bem com a questão do coronavírus. Estamos numa grande luta a nível mundial com este inimigo que apareceu, mas esquecemos e temos convivido com ameaças muito maiores, como as alterações climáticas, fazendo de conta que elas de facto não existem. E é estranho e muitas vezes parece que a nossa consciência se acalma quando tomamos determinadas atitudes, e todas as atitudes são importantes. Eu não desprezo todo o tipo de ações que nós podemos no dia-a-dia tomar, desde as mais simples de separação do lixo até outras como poupar a água do banho, não é? E tudo conta, mas de facto muitas vezes não pensamos o que é que está para além das nossas decisões, como a questão que temos com os veículos elétricos, que de facto é muito interessante se forem alimentados por energias renováveis, mas se forem alimentados por centrais a carvão, acaba por ser mais do mesmo, ou se calhar até pior, e portanto temos que de facto perceber o ciclo de vida destas soluções e o que é que isso impacta no nosso mundo natural. Por outro lado, também pensar que nós achamos sempre, e temos, de certa forma, um pensamento em que o mundo está centrado em nós somos o centro do mundo, e às vezes devíamos parar e olhar para uma imagem como estas e tentar questionar-nos se é este alce que está a atravessar-se na nossa estrada ou se é a estrada que se está a atravessar nesse mundo natural. E, de facto, é isso que acontece. A estrada, a nossa ação, a nossa atividade humana é que, de facto, se está a interpor naquilo que é o mundo natural e o equilíbrio natural. Eu acho que esta frase espalha bem esse sentimento. Só nós mesmos, só nós seres humanos, é que podemos ter esta perspectiva de que somos o centro do universo. Nada mais no mundo, nada mais no nosso planeta partilha desta mesma perspectiva. Somos apenas nós que achamos que isto, de facto, é verdade. E olhando um pouco para o mundo natural, não podia deixar de partilhar convosco, é um livro que eu gosto muito, chama The Oldest Living Things on Earth, da Rachel Sussman, que ela fez uma viagem de 10 anos pelo mundo, com biólogos, fotografando os seres vivos mais antigos. A ideia dela era fotografar sempre seres vivos que tivessem mais de 2000 anos. E aparecem estas espécies vegetais, neste caso lindíssimas, será da família possivelmente dos musgos, ou esta árvore aqui com 9500 anos de idade, este revestimento vegetal aqui datado com 13.000 anos de idade, na África do Sul, e um pouco por todo o mundo, aqui nas Baleares, este tipo de erva aquática rizomatosa, que se estende por milhas e que pode ter mais de 100.000 anos de vida. E por que não também, já agora, isto é um projeto que nós estamos a fazer, que a Neoturf está a fazer com a Sograp, a herdade do peso, estamos a fazer aqui um trabalho de requalificação paisagística no meio das vinhas, e datamos com a ajuda da UTAD, de um processo científico, algumas oliveiras, e esta, nomeadamente, tem seguramente mais de 1000 anos, portanto, isto é na Vidigueira, cá em Portugal, portanto, também temos, de facto, organismos vivos do mundo vegetal, bastante antigos e que têm assistido a estas alterações todas. Se fizermos um zoom out, no fundo, vamos perceber que temos um planeta maravilhoso, com 4.400 milhões de anos aproximadamente. Se começarmos a fazer um zoom in, vamos ver sítios maravilhosos do mundo que neste momento estão, de facto, muito ameaçados, como toda a área do rio Amazonas, que terá cerca de 9 milhões de anos. E a nossa viagem é uma viagem muito curta ainda aqui, de cerca de 350.000 anos, mas se formos a falar da nossa atividade enquanto sociedade organizada em cidades ou em povoações, estaremos a falar talvez de 7.000 anos. Portanto, é de facto muito, muito pouco. Nós teremos, no nosso caso, se o mundo fosse
se a história, se o tempo de vida do nosso planeta fosse todo confinado num dia, nós não seríamos mais do que um segundo nessa mesma viagem. E o que é extraordinário é percebermos que isto são dados do ano passado, nós, todos aqueles recursos que naturalmente, pela nossa dimensão, nós poderíamos gastar, por serem renováveis e por conseguirmos um equilíbrio, o ano passado foram completamente gastos a 29 de julho. E aquilo que se vê é que desde 1971, que é onde temos este gráfico começa, nós vamos cada vez mais gastando estes recursos mais rapidamente, porque, claro, de facto, somos mais. E, portanto, vemos que estamos a gastá-los agora, ultimamente, entre finais de julho, princípios de agosto, nós, no fundo, consumimos todos os recursos que deveríamos gastar e daí para a frente estamos a gastar acima disso, estamos a gastar das próximas gerações. Não vale a pena discutirmos política, aliás, gostava de vos dizer que não tenho sequer coloração nem filiação política, não tenho... Agora, penso que nós devemos, e é uma chamada de atenção, é que nós devemos talvez despir um pouco essas questões às vezes clubísticas e apenas focarmos naquilo que são os factos. É muito importante nós focarmos nos factos, vamos ter sempre pessoas que vão dizer que os factos não são verdade ou que vão alterar os factos, vão pintá-los de outra cor, mas nós felizmente temos uma comunidade científica muito atenta e muito capaz e se nós procurarmos essa informação nós conseguimos de facto vê-la. É inegável e nós percebemos isso, que há de facto um aumento enorme no consumo daquilo que são os gases, os recursos fósseis, o petróleo, o gás e o carvão, e com isso, ao mesmo tempo, uma gigantesca emissão de CO2 e de outras partículas para a nossa atmosfera. E é disto que falamos, ou seja, nós estamos sempre num tecido fino que nos mostrou este vírus. Mais uma vez, nós percebemos que estamos a combater um problema de saúde pública, mas ao mesmo tempo temos duas linhas, como se estivéssemos dentro de um túnel gigante ou de um tubo gigante, em que a parte de cima do tubo podemos bater com a cabeça e será se calhar o limite de um colapso de um Sistema Nacional de Saúde, e a parte de baixo que podemos bater com a barriga vai ser o colapso da economia e com as consequências que isso traz, e podemos colocar aqui numa visão mais global do mundo o problema do ambiente. Portanto, nós temos que centrar e tentar perceber que não é só com o crescimento económico que nós resolvemos os problemas do mundo, não é só olhando para as questões ambientais nem para as questões sociais, é um equilíbrio de facto entre estas coisas que nós temos que procurar e que temos que, acima de tudo, defender. Mas podemos, e eu já tive em vários fóruns e várias discussões com os chamados deniers das alterações climáticas, e vai haver sempre, vamos ter sempre, e eu digo sempre, costumo dizer o seguinte: o mundo sempre teve alterações climáticas. Isso é, de facto, uma característica do mundo. Ele permanentemente está em alterações, em reequilíbrios. Mas aquilo que nós introduzimos e que é uma certeza foi uma quantidade enorme de CO2 na atmosfera, que faz com que os raios solares que incidiam na superfície da Terra e depois saíam outra vez para a atmosfera, acabem por bater nessas partículas de CO2 e de azoto que temos na atmosfera, não saindo e, portanto, aquecendo aquilo que é o nosso ambiente. E, portanto, nós temos o mundo em si que tem essa dinâmica natural e nós acrescentamos essa dinâmica uma gravidade nova. E com isto nós só estamos a fazer com que o mundo se altere mais rapidamente. E para o mundo, para o planeta, não tem problema absolutamente nenhum. Ele procurará novas dinâmicas. Pode ter, é para a nossa existência nesse mundo. E é disso que se trata, nada mais. É da nossa existência nesse mundo, da forma como nós conhecemos. Portanto, as alterações climáticas são não um desafio para o planeta em si. Nós
acho que devemos centrar esta discussão não na perspectiva de vamos salvar o planeta como uma coisa mais abstrata, mas vamos salvar a nós enquanto espécie deste planeta. Nós desaparecendo, o mundo certamente continuará as suas dinâmicas, outras espécies aparecerão, outras se vão desenvolver. Portanto, nós só estamos a tratar daquilo que é a nossa existência e a qualidade da nossa existência neste mundo. Que, como vemos, não é assim propriamente muito famosa em muitos sítios do mundo. Nós temos muita gente que está constantemente, por consequências destas alterações climáticas, a sofrer e, portanto, a movimentar-se para outras regiões dos seus países ou para outras regiões do mundo. Portanto, nós temos grande parte das migrações que estão a acontecer têm, de facto, a ver com questões climáticas, porque as pessoas não encontram mais possibilidade de viver, de fazer agricultura, de ter água potável nas regiões onde viviam e onde nasceram. E, portanto, temos esse efeito. E agora temos que acrescentar outra discussão que é muito evitada, mas que eu considero fundamental, que tem a ver com a questão do crescimento da população. Nós temos, entre as pessoas que nascem e as pessoas que morrem, todos os dias, cerca de mais 220 mil pessoas por dia, o que significa que entre as que morrem e as que nascem temos mais 150 pessoas por minuto. E se juntássemos estas pessoas todas, teríamos todos os dias uma cidade da dimensão de Granada, uma cidade da dimensão da Corunha, uma cidade da dimensão da minha querida cidade do Porto, onde nasci, ou um pouco maior que a cidade de Cascais. Isto só para se ter uma ideia daquilo que significa o crescimento, de facto, da população. Eu fiz também uma reflexão, enfim, nos 20 anos que festejo de profissão, de trabalho, e nestes 20 anos, basicamente, a conta que eu cheguei é que nós conseguimos, no mundo, poderíamos ter introduzido mais 8 Portugais em cada ano. Portanto, foram 160 vezes a população de Portugal que apareceu no mundo a exigir também, obviamente, recursos naturais para a sua existência. E há uma parte também que é inegável, que é, enquanto nós centrarmos o crescimento ou a nossa medida de felicidade no crescimento económico, nós temos um problema, porque se é só o crescimento económico e nós somos mais 240 mil todos os dias, temos obviamente um gigantesco problema de recursos. Mas, como digo, não se fala muito da demografia, ou fala-se muito menos do que se deveria falar, porque a demografia é um dos principais fatores do crescimento dos mercados, porque se todos os dias temos mais gente a consumir, obrigatoriamente há um enorme potencial para as empresas todas crescerem. E, portanto, temos que refletir sobre isto e, como digo, são questões factuais, não são questões ideológicas. Eu estou a colocar questões factuais para todos refletirmos e para encontrarmos soluções. Não tem absolutamente nada a ver com, como digo, com ideologias. Os recursos são limitados neste planeta fantástico, a população a crescer e, portanto, todos os dias há mais pessoas e todos os dias há menos recursos. O que é que nós podemos esperar? Estas imagens são imagens da China, enfim, as pessoas com as máscaras. Isto é pré-corona, embora as pessoas tenham já este hábito das máscaras por questões de saúde e não só de poluição nestes países, mas o que nós vemos é que as cidades vão crescendo e vão eliminando a vegetação e vão apenas preocupando em construir mais prédios de forma mais densa, e aquilo que vemos é que, para além do crescimento todo que temos, em 2050, possivelmente 70% da população do mundo vai viver em cidades. E, portanto, temos que encontrar as condições para viver nessas cidades. Se não pensarmos nisso, os processos de crescimento são de facto rápidos. Nós vemos que aqui, nestas duas imagens que apenas distam 20 anos, em cima temos Xangai em 1990, em baixo em 2010, e perceba-se então que não houve o mínimo cuidado em fazer com que as pessoas vivessem próximo da vegetação ou com a vegetação, e apenas se destruiu esses espaços naturais para construir mais prédios e de forma mais densa. Bom, e se a vegetação desaparecer? Se nós retirarmos toda a vegetação, por uma hipótese obviamente totalmente teórica,
mas convém pensar se de facto a vegetação toda desaparecer, a de uma área de terra, é muito simples, nós morremos. Portanto, a nossa dependência da vegetação tem a ver exatamente com diversos serviços que a vegetação nos pode proporcionar. A vegetação não necessita dos animais, mas os animais necessitam, de facto, da vegetação para viver. E porquê? Precisamos da vegetação, desde logo, para comer, porque mesmo que seja carne, essa carne é alimentada com vegetação. Precisamos da vegetação porque ela nos fornece oxigênio. Sem oxigênio nós não vamos conseguir viver. Precisamos da vegetação porque ela está intimamente ligada também com questões do ciclo da água, da biodiversidade e outras. E, portanto, nós necessitamos da vegetação para viver. É interessante ver quando nós abandonamos alguns locais, como esta aldeia de pescadores, que foi abandonada, uma aldeia a 40 milhas de Xangai, que foi abandonada, e vejam a vegetação com a sua generosidade típica, vai ocupando estas estruturas construídas, renaturalizando, refazendo as cicatrizes e, no fundo, voltando a restabelecer o equilíbrio. O mesmo aconteceu neste edifício abandonado há 50 anos no Rio de Janeiro, e tantas outras estruturas poderíamos ver. Isto é um hotel que acabou por nunca abrir, nunca aconteceu, e vejam a vegetação ocupar calmamente estas estruturas construídas, restabelecendo este equilíbrio. E, portanto, é urgente procurarmos este equilíbrio com a natureza. E porquê? Não é porque é bonito, não é porque está na moda, é porque necessitamos, nós precisamos disso. E, portanto, se é uma necessidade, nós temos que conseguir resolvê-la. As boas notícias é que todos os dias nós podemos alterar isto. E eu sou muito otimista e trabalho nesta área há muitos anos com esse otimismo. Todos os dias nós temos decisores municipais a tomar decisões de planeamento, temos arquitetos, engenheiros a fazer novos projetos, temos novas cidades a serem desenhadas, ou zonas dessas cidades, os seus regulamentos. Portanto, todos os dias nós temos a oportunidade de introduzir estes conceitos de forma muito simples naquilo que são os instrumentos que podem mudar o futuro. E o principal instrumento que pode mudar o futuro somos nós. Somos nós nas nossas decisões do dia-a-dia, nas pequenas decisões que temos que fazer, mas também nós, enquanto arquitetos, engenheiros, decisores políticos, temos uma responsabilidade social e ambiental, e as duas estão ligadas, para construir um melhor futuro, sem qualquer tipo de ansiedade, como digo, e de forma muito factual, trabalhando com os factos e olhando o futuro. Podemos iniciar essa mudança. Mostro-vos aqui as torres da Laura Gatti, do projeto do Stefan Bauer, em Milão, que durante muito tempo ninguém acreditou que fosse possível, e estão feitas, e são neste momento um modelo também para a cidade de Milão e para outras cidades. E posso-vos dizer que aqui em Portugal já alguns arquitetos estão inspirados também a apresentar alguns projetos deste género. E, portanto, as coisas fazem-se e são claramente possíveis. E por isso aparecem as tais Nature-Based Solutions, os Ecosystem Services, que agora tanto se fala. As Nações Unidas têm um grande plano de restauração de ecossistemas até 2050. A Comunidade Europeia também fala muito disso. Há muito dinheiro e programas à volta disto. E é porque, de facto, precisamos. Não é porque é bonito, nem é porque está na moda, é porque precisamos. E, para além disso, é bonito. Temos essa vantagem também. É possível, e é possível também, mostrou-se cá em Portugal, este antigo centro comercial na cidade do Porto, abandonado, foi transformado numa grande cobertura verde. Eu tive a felicidade de participar neste projeto enquanto consultor da cobertura verde, e fez-se este jardim, que hoje em dia é um jardim muito visitado, tanto pelos locais como por estrangeiros, e está no meio de uma malha urbana histórica, e se perguntasse há 20 anos se isto seria possível acontecer, acredito que a maior parte das pessoas diria que não. Mas está executado, está a funcionar, e é um bom pedaço de verde no meio da cidade, onde não existia aqui, ou pouco verde existia de facto aqui. E há muitos exemplos noutros sítios do mundo. Isto é em Roterdão, de um colega, é um trabalho fantástico. Isto é sobre um centro comercial, e se repararem depois do lado direito, a cobertura do edifício comunica com um parque em terreno natural, e portanto há toda uma integração do edifício nesta paisagem.
E, mais uma vez, é caso para dizer, é possível. É possível, porque é que os nossos centros comerciais, ou alguns deles, não são com esta qualidade e não são pensados para a cidade e para as pessoas que vivem nela. E outros sítios do mundo, enfim, este é no Japão, que diferente seria esta cidade de Fukuoka, se mais tivessem pensado como o Emilian Baz, que é o arquiteto que fez este projeto, e, portanto, são muito bons exemplos desta harmonia que o homem tem que ter com a natureza, porque necessita, volto a frisar, e se é possível, por que não fazer? Porque é que nós olhamos para esta cidade e só vemos este edifício com vegetação? Será que faz algum sentido? São este tipo de questões simples que nós temos que colocar para que as coisas de facto se modifiquem. As coberturas verdes têm um contributo, não vão resolver. Nós passamos aqui, fizemos convosco uma reflexão sobre grandes temas da atualidade para se refletir. As coberturas verdes terão o seu contributo, obviamente dentro da dimensão que podem ter, mas considero que é um contributo significativo e, acima de tudo, a minha reflexão é, se nós temos edifícios e se eles têm coberturas, por que não serem verdes? Nós não temos que construir mais edifícios para ter coberturas verdes. A questão é que temos milhões de metros quadrados de coberturas que não fazem absolutamente nada e que nos poderiam trazer esses benefícios que, enfim, são englobados em benefícios públicos e privados. Porquê? Porque se eu fizer uma cobertura em minha casa, posso ter benefícios, nomeadamente na térmica, para mim, mas o oxigênio que ela produzir não é só para mim, é também para os vizinhos, é para toda a gente e, portanto, são benefícios públicos e benefícios privados que estamos a falar. Mas que benefícios serão estes? Desde logo, o aumento da área verde em contexto urbano, que pode ser mais significativo ou não, dependendo da nossa sensibilidade, apenas na parte estética. Mas se nós colocarmos a questão já da utilização, já seremos todos mais sensíveis. Isto é uma biblioteca na Holanda e vejam que esta cobertura é um grande parque onde as pessoas estão, onde conseguem estar, neste caso não estão com distâncias de segurança porque é pré-Covid, mas é uma oportunidade de facto muito grande de nós termos espaços que nos sejam úteis. Depois, outros temas interessantes prendem-se com a sustentabilidade da drenagem urbana. Nós temos as alterações climáticas a acontecer, mais ou menos patrocinadas pela nossa atividade, mas o que nós vemos, de facto, é que vamos ter eventos, e temos eventos com enormes quantidades de água em curtíssimos espaços de tempo. Nós estamos a ter em zonas do mundo que recebem mais água do que uma vez e meia aquilo que chovia num ano, isso acontecer num dia. E, portanto, nós temos estas chuvas torrenciais que acabam por colocar um desafio gigantesco ao sistema de drenagem urbana, com consequências, infelizmente, lamentáveis, muitas vezes, para as pessoas que habitam estas cidades. Isto é uma imagem do Teatro Nacional, isto é uma imagem já antiga da cidade de Lisboa, e aquilo que nós vemos é que, de facto, as coberturas conseguem trazer-nos um serviço interessante. Um estudo feito para a cidade de Toronto, numa cobertura apenas com 10 centímetros de substrato, portanto estamos a falar uma cobertura com muito pouca espessura, para essa cidade consegue reter 90% da precipitação de verão e 75% da precipitação de inverno. E, portanto, enquanto a chuva cair do céu e as coberturas forem o primeiro local a contactar com essa chuva, nós temos uma capacidade de reter grandes quantidades de água nessas mesmas coberturas e, dependendo do desenho ou do sistema que nós utilizarmos, vamos conseguir reter mais água. Vemos também que os danos, os prejuízos com as cheias, diz-nos a Agência Europeia do Ambiente, obviamente que vão sendo maiores à medida que o tempo passa. Porquê? Porque as cidades vão crescendo, porque os fenómenos extremos de precipitação vão sendo cada vez mais frequentes e porque as cidades estão, obviamente, mais impermeabilizadas e, portanto, os danos vão sempre crescer. Convém perceber também que os 10 maiores eventos em termos de movimentação de populações que aconteceram em 2016, isto é uma estatística de 2016, mas as atuais serão ainda mais graves, estão relacionadas com estas questões das alterações climáticas, ou seja, nós temos quantidades gigantescas, por exemplo,
no tufão no Japão que aconteceu nas Filipinas em 2016, houve uma movimentação de mais de 2 milhões de pessoas. Portanto, estamos a falar, de facto, de situações que têm um impacto gigantesco no nosso dia-a-dia, naquilo que é a nossa vida. E convém perceber também aquilo que são as respostas típicas das populações. Há movimentações que são temporárias, mas há movimentações, e muitas no mundo, que são permanentes. Ou seja, nós temos, se tivermos um problema de seca, que é apenas sazonal, que se pode resolver com água de rega, nós vamos ter as populações a voltar. Se for, como é em muitos sítios do mundo, o desaparecimento dessa água, definitivamente, nós temos as populações a migrar para outros locais do mundo. E, portanto, é um grande desafio que nós temos pela frente, esta questão da água. E a questão da água prende-se também com a qualidade da mesma. Nós temos muita água salgada, mas de que nos serve? A imagem que eu gosto sempre de me lembrar, de um livro que não me lembro agora qual é o título, mas é de um náufrago que está no meio do mar a morrer de sede e no meio daquela água toda salgada não consegue resolver o seu problema. Nós teremos, e já temos, situações de facto de falta de água doce também cá em Portugal, e portanto se a água nos cai do céu com alguma qualidade, o reter na cobertura e devolvê-la às nuvens por evapotranspiração das plantas, estamos a preservar a água com qualidade. Se nós conseguirmos infiltrá-la através de jardins no terreno natural, estamos a preservar a água com qualidade, mas se nós a deixarmos lavar os edifícios, lavar estradas e andar a encher-se de hidrocarbonetos e de poluição, nós ainda vamos ter que a tratar e vamos ter uma água com muito fraca qualidade e vamos ter falta de água doce. Isso acontece um pouco por todo o mundo. Estas imagens já sabemos, vemos, felizmente, não são da nossa realidade, mas são do nosso mundo, e sabemos que, de facto, há uma quantidade enorme de pessoas no mundo que sofrem de escassez de água doce. Neste momento temos 2/3 da população do mundo que já tem no seu dia-a-dia, um mês por ano, pelo menos, de falta de água doce, e temos 500 milhões a viver em constante falta de água doce. E temos, embora o Fórum Económico Mundial tenha classificado esta ameaça ao mesmo nível que as armas de destruição maciça, das alterações climáticas ou das doenças infecciosas, é engraçado ver que em 2012 já era das principais ameaças do Fórum Económico Mundial, pouco temos visto em termos de avanços dos países nesta matéria. Vamos acrescentar a isto a necessidade que vamos ter, possivelmente, de ter mais 55% de água de qualidade e doce em 2050, dado o crescimento da população. Isto são factos, são coisas que nós temos que resolver. Não quero ser, nem se sintam mais ansiosos, nem quero ser alarmista, são coisas que nós temos que resolver. Em Portugal, as coisas parece que sempre temos, de facto, um país bastante verde e felizmente, temos bons recursos hídricos, mas temos também já, enfim, as nossas questões com as alterações climáticas. Desde logo em sítios lógicos como o Alentejo, que de facto têm muita escassez de água por vezes, mas será mais estranho nós percebermos que em 2018, a 20 de fevereiro, tínhamos os bombeiros a abastecer aldeias em Bragança, exatamente porque tínhamos um inverno extremamente seco e sem essa mesma água. Portanto, nós não estamos fora destas dificuldades. E as coberturas verdes podem contribuir, de facto, para esse ciclo natural da água doce. Depois temos outro serviço que as coberturas verdes nos podem trazer, prende-se, obviamente, com as questões da poluição, que já abordamos. A partir da Revolução Industrial, nós temos, de facto, um crescimento exponencial destas partículas concentradas na atmosfera das nossas cidades. As atividades que contribuem para esta poluição são diversas: a agricultura, a indústria, a produção de energia, os fertilizantes, os transportes, tudo isso tem contribuído para esta nossa realidade. Aquilo que nós vemos que, como limite máximo de partículas PM10 de concentração nas cidades, são os 20 microgramas por metro cúbico, e nós vemos que em alguns dias
por ano nós temos concentrações maiores em algumas cidades portuguesas, como Lisboa, Braga, Funchal ou Maia. Não vamos querer chegar a este ridículo, eu gosto de mostrar esta imagem sempre, porque é uma imagem de uma praça da China, onde se aproveitaram estes painéis para mostrar como é que o Sol nasce, porque as crianças nunca vão ver o Sol nascer assim, dada a nuvem de poluição que têm, e portanto não é este o modelo de sociedade que penso que nós queremos, mas temos que perceber que temos milhões de pessoas vítimas diretas de poluição no mundo, nomeadamente as que vivem nas cidades. É um custo gigantesco, um sofrimento também muito, muito grande. Para vos dar aqui só um panorama também, isto são dados de 2019, isto são as mortes por 100 mil habitantes que se estima para cada país vítimas da poluição nas cidades. Nós temos na Europa, isto é, em 2019, cerca de 790 mil mortes prematuras por ano que têm a ver com a poluição. E nós cá em Portugal, se forem ver neste gráfico, estaremos entre as 130 e 150 por 100 mil habitantes. Por 100 mil habitantes. É engraçado ver também, trago-vos esta imagem para se perceber um bocadinho também as movimentações políticas. Em 2017, o famoso senhor Nigel Farage, o pai do Brexit, acusava a Alemanha dos níveis alarmantes de poluição que as cidades inglesas estavam a ter. Isto é para ver, embora seja um pouco disparatado, porque de facto a Inglaterra também tem uma produção industrial muito significativa. De facto, nós podemos ter uma boa gestão do nosso país, mas se o nosso vizinho do lado não tiver as mesmas preocupações, vamos ser, obviamente, afetados. E por isso é importante, nesta altura, no meu entender também, darmos força às organizações como as Nações Unidas, como a Organização Mundial de Saúde, que pode ter defeitos, mas é uma Organização Mundial de Saúde, e, portanto, em vez de esvaziarmos esses fóruns, nós temos que lhes dar força e participar neles, porque senão não vamos resolver nada. E, portanto, as coberturas verdes, temos aqui uma possibilidade de cada edifício poder captar CO2, produzir oxigênio, reter partículas que estão no ar em suspensão e, portanto, ajudar-nos e contribuir para um melhor ambiente da cidade. Também temos uma redução do efeito de ilha de calor. Temos, tipicamente, o calor da cidade concentrado nas estruturas construídas e, quando temos plantas, quando temos vegetação, temos o efeito da evapotranspiração, que reduz a temperatura ambiente. Isto significa menos mortes por ano, porque, nomeadamente, os mais novos e os mais velhos são muito sensíveis às questões dos picos de temperatura nas cidades. Aqui vem, por termografia, exatamente a mesma coisa, o calor acumulado nos edifícios, ou aqui a Agência Europeia do Ambiente, que confronta a figura da esquerda, a vermelho é a superfície que está impermeabilizada ou construída, e à direita a temperatura superficial que aparece, amarelo ou a laranja, as temperaturas mais carregadas, ligadas diretamente à superfície construída da cidade ou à superfície impermeabilizada. Mostrava-vos há pouco também imagens de picos de precipitação e de grandes eventos de precipitação, e há um fenómeno meteorológico que se chama as guerrilla storm, que tem a ver com este calor que os edifícios acumulam e que depois, por convecção, pode atingir estas nuvens e fazer com que haja maior volume de precipitação. Ou seja, é uma ação direta do calor acumulado nos edifícios e vamos ter que lidar ainda com mais água nestes picos de precipitação. Outro serviço que podemos ter das coberturas prende-se com a redução do ruído. A redução do ruído, aumentando, obviamente, a espessura, a camada de substrato, vamos tendo melhores prestações em termos de redução de ruído, e isto muitos aeroportos do mundo têm vindo a aplicar estas técnicas, não só Frankfurt, Amsterdão, Ibiza e outros, um pouco por todo o mundo. Outro serviço que nós podemos ter das coberturas verdes é a promoção da biodiversidade. Lembro que a biodiversidade não é algo que nós vamos visitar ao Jardim Zoológico, a biodiversidade é uma dependência, ou seja, se nós perdermos os insetos polinizadores, como exemplo, nós vamos deixar de ter comida, porque nós necessitamos desses insetos polinizadores. Portanto, é tão grave como, de facto, as armas de destruição maciça também. E aqui as coberturas verdes não evitam e não podem evitar os parques e jardins públicos, mas podem ligá-los. Podem ser formas de ligar essas estruturas verdes
que têm que existir através da cobertura dos edifícios. Este é outro exemplo, na Universidade de Sheffield. Este é um exemplo em Gibraltar de uma obra da Neoturfing, que apareceram uma família de macacos a querer habitar esta cobertura verde. Foi a primeira cobertura verde do território de Gibraltar. Outro tema que a cobertura verde nos pode ajudar tem a ver com a poupança de energia. Nós temos vários estudos, nomeadamente este feito pelo National Research Council do Canadá, que nos mostram, comparativamente, um edifício com cobertura ou sem cobertura. Aqui vocês conseguem ver que quando não tem cobertura verde, temos vários dias aqui assim, em que a temperatura na tela de impermeabilização chega aos 60 graus ou até ultrapassa, aqui 2 dias com 70 graus, e quando temos a cobertura verde, a membrana de impermeabilização não ultrapassa os 30 graus, o que a consequência é óbvia, vamos ter então uma poupança grande de energia. Isto variará também com a arquitetura, o tipo de zona climática que o edifício está inserido e outros pormenores. Obviamente não será só com a cobertura verde. Neste caso, este edifício poupou 75% de energia para manter a mesma temperatura ambiente. Outra vantagem que podemos ter é a diminuição dos custos de renovação do edifício. A cobertura verde protege a impermeabilização e pode duplicar o tempo de vida dessa impermeabilização. Isso está largamente estudado e largamente difundido em termos científicos e é, neste momento, obviamente, uma certeza. Portanto, se a impermeabilização durar tipicamente 20 anos, poderá durar 40 se tiver a cobertura verde. Outro tema muito importante nesta altura, que eu lanço também, é a questão da produção de alimentos. Nós somos todos os dias mais e, portanto, temos que produzir mais alimentos. Quais são as opções que temos? Deitar floresta abaixo para fazer mais agricultura, se calhar não será ao ritmo de crescimento a forma mais inteligente. Por outro lado, também temos zonas do mundo que estão a ficar sem condições para a agricultura, que não têm água, e a agricultura tradicional gasta também muita água. Portanto, temos que arranjar outras formas de fazer agricultura e produção de alimentos. As coberturas de edifícios são, obviamente, uma oportunidade também, neste caso, quase meio hectare de hortícolas aqui em Queens, bem no primeiro mundo e numa zona altamente densa. Aquilo que nós vemos também e estes são dados já com alguns anos, portanto, possivelmente já teremos um gráfico mais grave do que este que estamos a assistir, mas a previsão aqui é, de facto, um decréscimo grande em termos de produção da agricultura tradicional, dada as alterações climáticas que vamos sofrer. E, portanto, vamos produzir menos por hectare, vamos ter mais gente e menos alimentos. E, portanto, temos que arranjar outras formas de produzir alimentos que não necessitem de solo, e há, de facto. Temos também que ver que, em média, os alimentos percorrem 6.723 km para chegar ao consumidor. A pegada ambiental, o custo é gigantesco e, portanto, nós temos que produzir localmente alimentos. É disso que se trata também. E não é por acaso que Xangai tem este projeto muito ambicioso de uma grande quinta vertical para alimentar 24 milhões de pessoas. São sistemas feitos com um uso muito parcimonioso da água, gastando muito pouca água. Aqui, estas torres verticais para a cidade de Paris, que também já estão a ser estudadas, lá está, a produção em proximidade, em altura, ocupando pouco espaço de solo, como conseguem ver. O MIT, com estas quintas, pequenas quintas, a City Farm, que pode estar numa cave, pode estar numa garagem, pode estar, portanto, alimentada por um fotovoltaico, e estes vegetais produzidos em hidroponia, ou então estas fábricas que começam a aparecer um pouco no Oriente, antigas fábricas, grandes locais de produção. Neste caso é uma produção de alface, produz 100 mil alfaces por dia, 2,5 vezes mais rápida que a agricultura tradicional e muito importante, utilizando 1% da água da agricultura tradicional. E não está aqui, sem solo, portanto não temos ocupação de solo. Temos, obviamente, uma ocupação de espaço, mas muito otimizada pelos vários níveis de produção de plantas que temos aqui. Outro benefício destas técnicas todas é a criação de uma nova indústria, ou seja, nós estamos ligados a isso, nós vivemos, e eu sinto-me feliz e penso que toda a equipa
que me acompanha também no seu dia-a-dia, porque nós contribuímos ativamente para a mudança deste paradigma, e ainda bem que assim é, ou seja, nós temos parte da economia ligada à indústria do petróleo, ou seja, através de atividades ligadas ao plástico ou outras, ou derivados do petróleo que são imensos. E se nós conseguimos ter parte da economia ligada a estes assuntos, fantástico, porque nós, todos os dias, quando nós fazemos qualquer coisa, só estamos a melhorar aquilo que é o nosso mundo, e isso deixa-nos muito, de facto, muito contentes. Outro tema que temos, outra vantagem das coberturas é a valorização imobiliária. Nesse aspecto, já não há dúvidas também, os promotores imobiliários cá em Portugal já pegaram no tema e perceberam que podem gastar 10 a fazer a cobertura, mas vão vendê-la por 15. E, portanto, é excelente porque conseguimos ter alguém a ser empreendedor, mas ao ser empreendedor está também a fazer qualquer coisa para o bem comum, o que é, no meu entender, muito bom. E, portanto, temos esta valorização imobiliária, e que bom seria se toda a gente pudesse ter um bocadinho de cobertura nesta altura para estar e para respirar. Outro tema, estamos na reta final, eu entusiasmei-me e alonguei-me, mas são os biosolar roof, ou seja, há uma combinação, nós não podemos nos projetos, e temos que tirar essa ideia de ou painel solar ou a cobertura verde, não. Nós temos que combinar os dois, com benefícios, nomeadamente para os fotovoltaicos. Porquê? Porque os fotovoltaicos, a partir de 25 graus de temperatura ambiente, perdem rendimento e, portanto, se tiverem vegetação no seu entorno, pela evapotranspiração da vegetação, vão ter uma temperatura ambiente mais baixa e, portanto, vão produzir mais energia. É todo aconselhável esta combinação. Depois temos muitas cidades que, sabendo disto tudo, já começam ou a obrigar ou a incentivar, a dar reduções, benefícios fiscais, com muita lógica. Por exemplo, se um prédio não usar o sistema de drenagem urbana, porque é que tem que pagar impostos para esse mesmo sistema? Ou porque é que tem que pagar tanto? E, portanto, há benefícios muito inteligentes que começam a aparecer. Em Portugal já se vê alguns. Se vocês visitarem o site da ANCV, da Associação Nacional de Coberturas Verdes, em greenroofs.pt, vão encontrar um mapa mundo em que conseguem ver o que é que está a ser feito em cada uma destas cidades, mas já encontram alguns pontos cá em Portugal. Muitas cidades do mundo avançaram, algumas é obrigatório, ponto final, não há dúvidas, novos edifícios é obrigatório. Nós estamos a trabalhar este tema também na Associação Nacional de Coberturas Verdes. Uma questão, eu penso que já vos coloquei, porque é que nós não usamos as coberturas dos edifícios? Porque é que tipicamente a cobertura do edifício é algo como esta imagem que nós vemos aqui? Nem a utilizamos, nem temos plantas que nos podem trazer serviços. Será que faz algum sentido? Se nós olharmos para as cidades do mundo, todas elas têm, umas mais, outras menos, esta característica. Mas se olharmos para cidades como Linz, por exemplo, já não é isso que vemos, já vemos muito mais verde. Nós temos um estoque gigantesco, milhões de metros quadrados em todo o mundo, à nossa espera, não só para o nosso uso, como para o nosso benefício. E aquilo que nós vemos é, de facto, isto um pouco por todas as cidades. Porque é que nós não usamos as coberturas dos edifícios que nos podem trazer este contínuo verde que nós, de facto, necessitamos? Como conclusões, dizer-vos que, no meu entender, o futuro vem muito por aquilo que vão ser as cidades, porque nós cada vez mais nos vamos concentrar nas cidades. As estruturas construídas, os novos edifícios ou as renovações vão ter que demonstrar responsabilidade ambiental e social. E o que é que eu quero dizer com isso? Quero dizer que esses edifícios, obrigatoriamente, e eu digo isto, e tem que ser um pensamento incutido nas pessoas que estão a fazer planeamento das cidades, os PDMs, os regulamentos, tudo isso, mas também nos projetistas e nos políticos que têm que tomar as decisões. Os edifícios do futuro vão ter que exportar energia. Eles não vão ter que ser zero, eles vão ter que exportar energia. Eles vão ter que ser produtores de energia. Eles vão ter que contribuir para a preservação da água doce. Vão ter que reutilizar, vão ter que evapotranspirar através das coberturas verdes, vão ter que infiltrar no solo essas águas da chuva para irem outra vez alimentar os lençóis freáticos. Vão ter que produzir alimentos, porque nós precisamos de produzir localmente. Vão ter que ter estratégias para captar poluição e produzir oxigênio. E vão ter que incorporar resíduos na sua construção. Porque com a quantidade de pessoas a crescer, nós temos a obrigação de ser inovadores também nos materiais de construção e fazer com que a construção, ela própria, ajude na crise de resíduos que nós, ou na dificuldade de gestão
de resíduos que nós temos. Eu gosto muito desta frase, não sei quem é que escreveu: o futuro constrói-se, não se espera, e como digo, eu sou muito otimista, eu acho que nós temos tudo para alterar as coisas, os problemas estão à nossa frente, podem-se alterar. Convido-vos para visitar o site da NeoTurf, onde nós, enfim, temos a felicidade de há 20 anos trabalharmos estes temas. A Landlab também, como, digamos, a empresa mais jovem, mas já com o seu percurso de 10 anos ou mais de 10 anos no mercado, também um exemplo deste tipo de soluções a aplicar. E o nosso dia-a-dia é isto, é trabalhar com projetos que tenham este tipo de preocupação da infraestrutura castanha, da verde e da azul. Esta é a nossa mesa de trabalho, aquilo que nós fazemos todos os dias, de facto, com muito gosto e com muita necessidade naquilo que é o meu ponto de vista, e, portanto, é isto que nós fazemos. Já agora de referir também a Climate Reality Project. Eu sou Climate Reality Leader em Portugal, temos um conjunto de pessoas muito ativas. Eu, infelizmente, porque a Associação Nacional de Coberturas Verdes me tira muito tempo, não tenho tanto tempo, mas é um projeto muito interessante, com muita informação de qualidade, e, portanto, nós também devemos dar algum tempo a estas instituições sem fins lucrativos, conforme nós também damos aqui na ANCV, na Associação Nacional de Coberturas Verdes, para fazer com que estas coisas avancem com rapidez, e também nos fóruns europeus, onde estou envolvido, nomeadamente na vice-presidência da Federação Europeia neste momento. E termino dizendo só isto: de facto, começa por ti, pela tua casa, pela tua cidade, pelo teu país, e não é pelo planeta. Vamos esquecer essa ideia de que estamos a salvar o planeta. Nós estamos a salvar a nós, pura e simplesmente. E é disso que se trata, e temos ferramentas, técnicas e conhecimentos para isso. Muito obrigado. Obviamente estou disponível para qualquer questão que me queiram colocar. Penso que será. Olá, muito obrigada pela apresentação. Iremos agora passar então à sessão de perguntas e respostas. Se calhar começo aqui por esta pergunta ao engenheiro Paulo Palha, que diz-nos que, enquanto projetista, quais pensa que são os pontos fulcrais para o sucesso de uma cobertura verde? As coberturas verdes, felizmente, já estão. Nós não estamos a reinventar a roda, é um tema antigo. Aquilo que se passa é que nós temos hoje em dia materiais novos que nós temos que saber aplicar, e essas aplicações fazem-se com regras muito bem definidas, por exemplo, no guia técnico para projeto de construção e manutenção de coberturas verdes, que a Associação Nacional de Coberturas Verdes lançou. Eu diria que a primeira questão para que as coisas corram bem é perceber-se que fazer uma cobertura verde é uma subespecialidade, se é assim que lhe podemos chamar, da construção, que não é bem arquitetura paisagista, não é agronomia, não é engenharia civil, não é arquitetura, é qualquer coisa que tem que casar esses conhecimentos todos. Para uma planta ter sucesso numa cobertura ou numa estrutura construída, não basta ter um bom palmo de substrato ou de terra. De nada adianta que isso aconteça se a estrutura não drenar, por exemplo. De nada adianta se não conseguimos, num período de seca extrema, conseguir regar alguma coisa. Por outro lado, se nós garantimos isso tudo, se nós não protegemos a impermeabilização, temos um problema no edifício. Então, temos que aplicar as regras. As regras têm que ser aplicadas, e nós não podemos continuar a achar que fazer uma cobertura verde é a mesma coisa que pendurar uma floreira numa varanda. Não é. De facto, nós temos que respeitar aquilo que que são as características do edifício, a sua longevidade, promover a sua longevidade e perceber que tipo de condições é que as plantas necessitam para viver harmoniosamente com esse mesmo edifício. Isso são regras. E eu acho que se todos nós envolvidos nesta área pensarmos nisso, procurarmos essas regras e procurarmos especialistas e pessoas que saibam, que felizmente Portugal
tem gente muito capaz nesta matéria, nós vamos ter sempre boas instalações. Muito obrigada pela resposta. Irei agora passar a outra pergunta para a arquiteta Ana Mesquita. Imaginando que nem todas as obras podem correr conforme planeado, referir, por favor, quais os principais erros que se podem encontrar nas coberturas verdes. Tem que ligar o microfone, eu não estou a ouvir. Desculpa, eu vou repetir o que estava a dizer. Estava a agradecer a pergunta e estava a dizer que não sei se esta questão é mais para a fase de obra ou se é do ponto de vista genérico. Eu vou falar do ponto de vista genérico. Eu acho que dos principais erros em Portugal que nós vemos é a mistura de sistemas, a mistura de componentes de sistemas. Isso implica as perdas de garantia das marcas, portanto, a utilização de layers dos sistemas dispersos, e muitos deles não são apropriados para coberturas verdes. E daqui destaco o uso ainda frequente das telas pitonadas, que são ótimos elementos de drenagem para paramentos verticais, mas que efetivamente não são um elemento para a drenagem, nacionalmente para uma cobertura verde. Não é um material a ser utilizado na cobertura verde. E, portanto, eu acho que esse é até dos mais frequentes. Depois ainda há a questão da utilização das terras vegetais, e até na ideia do multicamada, utilizar, se temos um bom elemento de drenagem, mas por cima vamos colocar uma terra vegetal, um solo, muitas vezes, na maior parte das vezes, bastante argiloso, e isso pode ser realmente um problema bastante difícil de resolver, para não falar de infestantes que também possam surgir. E outro que também muitas vezes é esquecido, que é o facto de não protegermos os tubos de queda, ou seja, de usarmos aquele chamado ralo de pinha, é usado também com alguma frequência na proteção dos tubos de queda, e não é eficaz essa proteção, e portanto também é um problema que depois se tem que resolver, e também não é uma situação fácil de resolver quando ele já está instalado esse problema. Muito obrigada, Ana, pela resposta. Vou passar já à próxima pergunta. Poderei passar ao engenheiro Paulo Palha, que nos pergunta qual é o ciclo de vida de uma cobertura vegetal e qual a necessidade de manutenção que a garanta. O ciclo de vida vai estar relacionado com o sistema que se quiser instalar. Nós temos hoje em dia alguns materiais que de facto estão instalados há mais de 60 anos e que são materiais que depois podem ser reutilizados para a produção de novos sistemas. Portanto, eu diria que são sistemas muito bem pensados e muito friendly em termos ambientais. A questão da manutenção. A manutenção das coberturas verdes é bastante simples. Nós vamos adequar ao tipo de vegetação que vamos instalar e, portanto, se tivermos uma vegetação extensiva, vamos ter muito pouca manutenção. Nós cá em Portugal temos algumas coberturas verdes que têm 3, 4 visitas de manutenção por ano, e algumas são só para controlar um pouco se as coisas estão bem. Como temos coberturas que são jardins, têm árvores, têm relevados, têm um tipo de manutenção idêntica à de um jardim, nem mais nem menos. O que é que acrescentamos? Acrescentamos um cuidado de perceber que nós estamos por cima de uma estrutura construída e, portanto, se tivermos alguma intervenção a fazer ao solo, não podemos entrar com o tipo de maquinaria ou da mesma forma como podemos entrar num terreno natural, porque podemos ferir a impermeabilização ou a estrutura construída. E, por outro lado, a obrigatoriedade de ir verificando se
os tubos de saída de água, os tubos de queda, estão funcionais para garantir que a drenagem se efetua, que não há encharcamentos e, portanto, que as plantas não vão sofrer e também que não há uma sobrecarga sobre a estrutura do edifício. E, portanto, essas equipas são treinadas para perceber exatamente isso e para visitarem esses tubos. Um terceiro layer que eu acrescentaria é a questão da segurança dos trabalhos em altura. Nós, na NeoTurf, temos, de facto, equipas treinadas para isso, nomeadamente para resgatar um colega, se esse colega tiver, enfim, caído e pendurado numa linha de vida. Por outro lado, sabem as equipas que quando chegam a determinadas coberturas que podem ter esses perigos por não terem guardas ou por não terem platibandas suficientes, têm que se ligar a essas mesmas linhas de vida e têm que acautelar aquilo que é o plano de segurança para uma situação dessas, que não é uma situação típica de jardinagem e, portanto, é um bocadinho mais específico do que isso. De resto, é muito simples, não tem nada de extraordinário. Muito obrigada. Temos aqui outra questão relacionada com o sistema Live Panel, sistema de jardim vertical, anunciado pela arquiteta na Mesquita, que nos pergunta qual é o material dos vasos e se trata de um material reciclável. Obrigada pela questão. É, de facto, um material reciclável, pode ser reciclável, é um ABS, é um parente do esferovite, e é um material que poderá ser reciclado e é feito também com componentes reciclados, ou seja, já teve uma outra vida antes de ser parte de um jardim vertical. Aqui, a questão do all green tem essa consciência mais forte, com o facto de realmente ser feito com material reciclado e, sobretudo, com o esforço que temos vindo a fazer de ser feito com material, com plástico retirado do mar. Tecnicamente não é fácil de ter esse plástico, não é simples, mas nós temos vindo a fazer esse esforço realmente da produção em Portugal ter plástico retirado do mar. Ainda para a arquiteta na Mesquita, aqui outra questão relacionada com a argila expandida, que nos pergunta se a argila expandida pode ser usada nos jardins verticais para a cultura hidropónica. E a Landlab não tem sistemas de jardim vertical hidropónicos, portanto eu não sei qual é o intuito da pergunta, ou seja, a utilização de argila em que componente? Em vasos? Não sei se a pessoa puder explicar. De qualquer das formas, lá está, nós não teremos sistemas hidropónicos no portfólio, por uma questão de consumo de água, entre outros, portanto temos sempre sistemas com substratos. E a argila expandida é um bom elemento para a construção desses substratos, para o fabrico desses substratos. Passo agora a fazer mais uma questão ao engenheiro Paulo Palha. Há aqui uma pergunta que nos fala sobre as vantagens associadas ao sistema de jardim vertical ou all green, em comparação com outros sistemas que existem no mercado. Assim, o all green para mim foi, se calhar, hoje como estou num dia de partilha de opiniões pessoais, para além das técnicas, o all green foi o sistema que me fez entusiasmar a sério pela primeira vez relativamente aos jardins verticais. Porquê? Durante anos e anos e anos, e eu ando sempre à procura, enfim, nas minhas viagens, congressos e feiras, das novidades e também estou, como sabem, muito envolvido em investigação. Nós na NeoTurf devemos ser das empresas da Europa com mais projetos aprovados de investigação nestas duas áreas das coberturas e dos jardins verticais
E quando conheci este sistema, fiquei muito entusiasmado, desde logo pela questão ambiental, ou seja, por retirarmos o plástico, que não pode andar disperso, de facto, pelo planeta, porque depois vamos ter os problemas das micropartículas e, portanto, temos que agarrar nesse plástico e fazer qualquer coisa com ele. E, por outro lado, depois, a parte mais técnica, que tinha a ver mais com as plantas, da grande resiliência do sistema naquilo que é a vida das plantas. E porquê? Porque as plantas, de facto, estão nos sacos, nos vasos, chamemos assim, que têm um grande volume de substrato, o que permite que não só cresçam muito bem, como se houver uma falha no sistema de rega, de facto podem durar muito tempo com as reservas que têm. Eu fiquei admirado quando testei o sistema e vi aqui no nosso escritório da Neoturf que nós começamos a regar apenas o sistema uma vez por semana. E quando comparado com os sistemas hidropónicos, nomeadamente de mantas, de filtros, que eu conhecia, desde logo alguns famosíssimos, como o do Patrick Leblanc e outros, que estão muito dependentes da água. Nós vamos visitar o Caixa Fórum e outras obras, está permanentemente a pingar a água cá em baixo, por muito que ela depois seja reutilizada, há muita água que é perdida por evaporação e desperdiçada. E, portanto, eu peço desculpa. Engasguei. E, portanto, foi muito interessante ver que era possível fazer um jardim vertical, que tinha essa componente ambiental, porque outros que existem, que também são sistemas que funcionam bem, mas, por exemplo, aqueles que utilizam esfagno, nós, no fundo, estamos a destruir zonas naturais para tirar esse esfagno para fazer jardins verticais. Isso, para mim, nunca fez sentido algum. O All Green quando aparece, para mim resolve vários problemas, ajuda na crise do plástico, é um sistema resiliente, posso ter plantas de maior dimensão, muito pouca necessidade de rega, posso substituir as plantas, posso vender a casa, levar o sistema comigo, ou seja, não é um sistema que eu perco, posso tirar as plantas, se me apetecer mudar para uma festa e ter algumas plantas com flor naquela altura, posso substituir plantas com enorme facilidade, ou seja, diretamente, tipo Lego. Posso tirá-las para tratar, levar para um viveiro e pôr outras nos locais das que tratei, sem ficar com a parede com zonas sem plantas. Portanto, é um sistema muito inteligente e, acima de tudo, depois também a questão do preço, ou seja, perceber que nós temos que, de certa forma, democratizar um bocadinho estas soluções. Os sistemas de jardins verticais são muito caros por metro quadrado, é de facto uma quantidade grande de dinheiro por metro quadrado. Portanto, também eu coloco em sacos separados. Acho que as coberturas verdes são um tema e os jardins verticais são outro tema, pelo gap enorme em termos de preço por metro quadrado que existe entre os dois. Mas, de facto, aqui também, com as vantagens técnicas todas que temos, para além disso, temos um sistema com um preço mais interessante. E, portanto, por isso tudo, fiquei muito entusiasmado e estamos a fazer, de facto, na Neoturf, estamos a usá-lo muito e em obras com alguma dimensão. E sei que, embora o sistema esteja a dar os primeiros passos na Europa, é um sistema patenteado, está com uma grande dinâmica e com um grande interesse. Muito obrigada aos dois oradores pelas respostas. Há aqui uma série de perguntas que também poderão ser respondidas posteriormente por e-mail. Agora já nos estamos a alongar um bocadinho demais no tempo, mas todas as questões depois serão respondidas. Resta-me então agradecer a todos os participantes, espero que tenham gostado.
Informo que estaremos ao dispor para qualquer questão, podem entrar em contacto conosco para qualquer esclarecimento que surja. Não deixem de estar atentos aos próximos eventos que iremos lançar e também a sistemas que irão surgir. Essa informação estará sempre disponível tanto na nossa página web, em www.landlab.pt, e também nas nossas redes sociais. Muito obrigada e boa tarde.